Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 27, Pedi e Obtereis, estamos estudando sobre a prece e estamos terminando aqui o item 21. Mas antes disso, nós recebemos aqui da companheira Roberta um comentário do programa 38, que estávamos já, não é, falando da prece, e ela nos diz assim, uma perguntinha. Como uma prece mais abrangente, como você falou, para os médicos, cientistas, suicidas, etc., chegaria até eles de forma direta, de uma pessoa ou de um grupo para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas específico, consigo entender. Ou seja, a energia vai daqui e atende ali aquela necessidade pontual. Mas quando oramos por todos os médicos, por todas as crianças do mundo, por todas as famílias, ela pergunta como essas energias benéficas da prece seriam encaminhadas de uma forma direcionada, se é tudo, vamos dizer assim, enviado da nossa mente para um benefício muito geral. De forma direta, de uma pessoa para um grupo, consigo entender, mas de forma mais ampla, não. Muito bem, excelente a sua questão, Roberta. Vamos, antes de pensar num grupo mais amplo, assim, bem mais amplo, vamos pensar como é que é feito, por exemplo, quando nós oramos para os doentes, né? Na reunião, por exemplo, de radiação, que é uma reunião de preces para reunir energias para ajudar os doentes. Então, o que nós sabemos? As equipes espirituais se valem como um banco de sangue, que nós vamos lá doar o sangue, e ele fica num banco de sangue, e quando há uma cirurgia ou alguém com uma hemorragia, os médicos vão lá e usam do banco de sangue para atender aos doentes. Então, nós entendemos que na reunião de radiação é a mesma coisa, só que eles vão tirar, não é, as nossas energias vitais também, há uma doação de energia vital para atender esses doentes físicos. Quando são preces que não está havendo essa doação desse ectoplasma para esse benefício de doentes físicos, porque eu estou colocando esse caso um pouco à parte e já falei sobre ele, então vamos falar de algo geral, né? Oramos pelos governantes, oramos pelas crianças do mundo, oramos pelos animais, oramos, como você disse aí. Então vamos pensar, falamos do banco de sangue, vamos pensar mesmo num banco não de sangue, num banco monetário, onde existem inúmeras contas de inúmeros... onde está isso? Não está, né? Eu pensei num exemplo dentro daquilo que eu conheço de doutrina espírita, que é do tamanho de um grão de milho, sabemos. Mas já nos ajuda muito a ter uma visão, não é? disso. Então, as energias da prece são energias espirituais, em que nós estamos desejando que o alto abençoe os governantes, ou as crianças, ou as famílias, ou os animais, ou os médicos, o que seja. E aí tem lá, na espiritualidade, tem essas... Nós estamos mandando para aquela conta, para a conta dos animais, para a conta dos médicos, para a conta dos governantes, para a conta
das famílias. Então, quando eles têm que ir, isso é o tempo todo, né? Eles necessitam de ajudar com vibrações. Eles podem usar isso de forma específica. Existem aqui vibrações que subiram, não é? Como aquelas lanternas de luz que sobem. E eles podem fazer com que chova ali naquela horta, aquela nuvenzinha de luz que subiu, vai chover naquela hortinha ali. Então, essa é uma possibilidade, não é? Também as vibrações, elas são, vamos chamar assim, vamos pensar. Quando nós colocamos a água numa forminha de gelo, a água naturalmente ela vai escorrer para os buraquinhos da cumbuquinha de gelo, que é cheia de buraquinhos, para fazer os cubinhos de gelo. Então, o que acontece? As nossas energias nós estamos doando com aquele amor, com aquela vontade de que ela possa ser útil a quem esteja necessitando. E quem está necessitando está ali carente. Veja, as nossas energias são magnéticas. Nós atraímos isso, e repelimos, é claro. Então, se tem alguém necessitando e se tem alguém doando, os bons espíritos podem fazer essa mediação, essa intermediação das energias melhor, encaminhando, porque também temos as questões emergenciais, não é? Então, daí aquela primeira ideia, mas porque é natural, não é? Vamos dizer assim, aqui embaixo seria a necessidade. E a chuva? A chuva são as doações. Então elas descem e a água vai escorrer para os buraquinhos, para onde estiver mais. Quem estiver melhor vai ficar indo direto para a necessidade. Então, sabe quando a gente visita alguém, aí eu saí de lá esgotado, quando eu converso com fulano, parece que fulano me suga, não tem isso? Porque nós temos energia e o outro, mas aí não há um de acordo. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, quem tem fome, não vai pedir por favor na hora de comer, né? A pessoa está com fome, a pessoa tá mal. Então, se ela tiver um prato de comida, ela vai dizer assim, me dá de comer? Ela vai botar um ponto de interrogação, mas ela precisa daquilo. Ela precisa se alimentar. E tem pessoas que estão carentes de energia. E às vezes, né, porque estão carentes, nós é que devemos saber doar na medida. Eu sou uma esponjinha. Ninguém é esponja, gente. Ninguém é esponja. A gente pode trabalhar, não é? É técnica mental. Se eu digo que eu sou esponja, ou que o outro me suga porque eu deixo o outro sugar. Eu sou esponja porque eu me permito absorver tudo. E está tudo aqui. Não, eu não sou esponja e não, eu não vou ser sugada por ninguém. Nem vou ficar sugando tudo, nem vou deixar ninguém ficar me sugando. Ai, Cristina, mas como é que eu faço isso? Determinando que isso não vai acontecer. Eu vou fazer prece. Se eu perceber, se eu tiver sensibilidade, não é? Eu tenho que me fortalecer na prece. Porque eu estou sentindo que eu estou perdendo muita energia, principalmente quando eu encontro com aquela pessoa, quando eu estou naquela situação. Então, nesse momento, quando eu vou me encontrar com essa pessoa, quando vou ficar naquela situação, eu já sei, eu vou me fortalecer na prece. Eu vou me fortalecer na prece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou me fortalecer na prece. Então, não tem nem a pessoa, eu sou sugada, e nem eu sugo tudo. Isso é falta de controle mental. Então, vamos acerenar as nossas mentes e vamos fortalecer as nossas mentes
na prece, na oração. Vamos doar sim. Vamos doar fazendo preces. Preces para os necessitados, preces para os sofredores. A gente pode orar de uma forma bem geral mesmo. Bem geral. Quem são os sofredores? Todos os necessitados. Podem ser do corpo, podem ser do espírito, podem estar encarnados, podem estar desencarnados, podem ser médicos, podem ser governantes, podem ser animais. São sofredores. E aí a espiritualidade vai fazer com que essas vibrações sejam encaminhadas para as necessidades. Porque nós estamos lançando as nossas nuvens de luz para que elas chovam nas necessidades. E nós sabemos que até na natureza, nós temos os espíritos da natureza que trabalham para a polinização, que trabalham na frutificação, que trabalham na chuva, nas tempestades, que trabalham em todos esses elementos. Então não vamos ter espíritos que trabalham, espíritos de outra ordem, espíritos de outra especialização, que vão trabalhar na distribuição das energias da prece. Roberta e queridos amigos, ficando dúvidas a esse respeito, tragam, ou em outro assunto, tragam nos comentários. E nós aqui aproveitamos e trazemos no nosso momento de estudo, ok? E vamos então aproveitar os minutos finais para concluirmos o item 21, que é a finalização do subitem da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Né? Então, acredito que nós já estávamos falando aqui mesmo sobre prece pelos espíritos sofredores. Então, ontem nós estávamos vendo e chegamos a ver esta parte. O homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Quer dizer, nós é que decidimos o nosso próprio futuro, podendo abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Qualidade das nossas escolhas. Sua felicidade ou a sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. Então existe a lei que é imutável, mas a misericórdia de Deus também está presente, não é? Deus também tem a misericórdia, que vai levar em conta principalmente os nossos esforços, que é um mérito que já vamos acumulando, não é? Também leva em conta a intercessão, o mérito que nós temos intercedendo pelos sofredores, isso também é levado em conta. Mas então, no último parágrafo do item 21, nós temos assim: o espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Vamos esquecer. Se nós erramos, temos que reconhecer o erro. Isso às vezes não é tão fácil, precisa humildade. Aí temos que nos arrepender. Esse arrependimento já é o meio caminho para buscarmos a reparação. É um processo trabalhoso. Então, frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem para assumir todo este processo. Se, por nossas preces, nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação de sua lei, ou seja, Senhor, tira de mim esse problema, como se esse problema não tivesse sido criado por mim mesmo. Né? Então, em vez de solicitarmos a Deus a derrogação da lei, nos tornamos instrumentos para execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. E o amor cobre a multidão de pecados.
não é? Esse esforço, porque a caridade é o amor em ação. E assim estamos, ao invés de pedirmos para que a sentença seja anulada, pedimos forças para aproveitar nessa sentença a oportunidade de fazermos o melhor bem que nos seja possível. Muito bem, é isso. Terminamos então o item 22. Amanhã começamos as instruções dos espíritos, a última parte do capítulo. Até amanhã com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.